Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer para vocês um livro que é do meu coração. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Chama Boa Nova. Aqui, esse livro muito especial, Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E aqui ele vai trazendo para a gente, assim, o dia a dia de Jesus, né? Como é que muitas das frases que nós conhecemos, qual foi o contexto em que elas foram ditas, né? Qual é o pano de fundo da história. E hoje a gente vai tratar o capítulo 10, que chama Perdão. Nesse capítulo, ele está contando no momento que Jesus, então, na sua peregrinação, vai a Nazaré. E aí, teoricamente, vocês pensam, pô, a essa altura, né, Jesus já fazia tantos prodígios, já trazia boa nova, né? Mas lógico, todo mundo que traz uma boa notícia traz também uma certa incerteza, né? Para aqueles que ainda estão muito, digamos assim, relacionados com o poder, né? Então havia aqueles que achavam que Jesus era um tipo de feiticeiro, né? Haviam aqueles que achavam que ele queria ser rei, que ele queria tomar o poder. Havia aqueles que estavam preocupados com suas terras, estavam preocupados com aquela forma de se expressar do mestre querido, que dizia para aqueles escravos que havia um outro mundo, um outro reino, no qual eles seriam grandes, no qual eles seriam bem recebidos, no qual não haveria tanta dor e dificuldade. Com medo, né, de que esses escravos se rebelassem, com medo que os menores crescessem e fizessem uma revolução. Então havia aquela insegurança, e a insegurança faz com que nós, muitas vezes, tomemos atitudes não tão muito bacanas, né? E lá não era diferente, naquela época não era diferente. Só que a gente não pode esquecer, gente, que Jesus é Jesus, né? Ou seja, Jesus, Cristo, o enviado de Deus, Jesus, um espírito puro. Ele chegava aqui, via isso, você acha que ele chegava a ficar estressado? Ele olhava e fazia, normal, eu já espero isso, eu já sei isso, eu já estive assim. Então, como um pai que não espera de forma nenhuma que uma criança recém-nascida saia correndo pela casa, porque isso não faria o menor sentido. Jesus, espírito de bilhões de anos na nossa frente, co-criador, governador da terra. Ele já sabia que a gente era meio atirei o pau no gato. Já sabia, ele já esperava isso. Só que ele, juntamente com os apóstolos dele era gente como a gente, né? Então, poxa, mestre, o pessoal tá falando essas bobagens todas aí, olha, a gente discutiu, a gente bateu boca, a gente fez, aconteceu, defendemos, né? Defendemos a sua doutrina, defendemos você, mas você não tá fazendo nada, né? Gente como a gente, tipo, pô, a gente tá fazendo por você, você não tá fazendo nada. E é lógico, né? Não precisa. Jesus já tinha a grandiosidade de entender que nem aquele filme, né? Melhor é impossível. Naquele momento, melhor que aquilo, era impossível. Mas ele já estava semeando as sementes do amor, da compreensão, da fraternidade e do perdão. Então, nesse contexto, então Jesus então tá fazendo esse movimento de ir para Nazaré, então ele vai para Nazaré e Nazaré é um horror. Então o povo, ó, chega lá e esculhamba o mestre, esculhamba tudo. Muito bem. E é interessante que enquanto os discípulos estão muito estressadão lá, todo mundo nervoso, o que Jesus fala? Jesus fala, olha, vou até pegar a frase certa dele. Ele fala assim, ó, quer ver? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Então ele está falando
Porque dentro desse contexto, os apóstolos estão lá, pô, não vai fazer nada, não vai falar nada, nada, né? Aí Jesus está dizendo para eles, calma, Beth, calma. Está dizendo assim, ó, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Ou seja, ele foi para lá, tava aquele burburinho, uma bateção de boca, aquela confusão, não sei o quê. Ele foi para a cidade do lado e atuou positivamente, vocês entendem? E aí ele continua falando com os discípulos, fala, gente, de uma forma assim, século XXI. Gente, é o seguinte, não adianta ficar batendo boca com esse povo. Cada um tá num momento diferente. Então a gente vai, mostra a boa fé. Que não é só ficar falando, né, gente? Jesus fala que a gente tem que agir da forma que o nosso coração pode cumprir, né? Então, assim, o termo é aqui. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. É um exemplo, né? É um jeito bonito de falar, olha, é através do exemplo sincero, do amor em ação. O que é a caridade? O amor em ação. Fraternidade, o amor em ação. Em ação. Né? Não é para ficar no mundo das ideias. Em ação. E aí ele vai dizendo uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim, olha, gente, agradar a todo mundo é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Interessante, né? E ele segue, servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, de acordo com o serviço divino, e no qual desagradaremos os interesses mesquinhos humanos. Lógico, se você está falando em amar o inimigo, se você está falando em fraternidade, em dar a todos a mesma oportunidade, será que isso é interessante para a sociedade? Com certeza para o nosso espírito imortal, certeza absoluta, né? Mas naquele momento não era, gente. E se Jesus estivesse aqui hoje, encarnado, seria muito diferente do que a gente tem aqui fora. Mas, e é essa que é a pegada de hoje, tá? Então, se você tá aí acabou de acordar, presta atenção, para tudo, larga o copinho de café aí, presta atenção nesse pedaço. Então, nessa discussão dos apóstolos, Filipe chega então para Jesus e fala assim, olha que interessante. Mas aí, como é que a gente vai fazer, mestre, para que o evangelho continue? Porque se a gente não convence os outros, não mostramos que nós estamos certos, como é que o evangelho vai continuar? Como é que a gente vai fazer com que essa boa nova continue? E olha a chamada de atenção. Jesus fala assim para ele. Ó, a pergunta de Jesus, hein? Hashtag presta atenção. Já edificaste o reino de Deus no íntimo do seu espírito? É. Louco, né? O que Jesus quer dizer isso? Fica preocupado com o resto, não. Faz sua parte. Se cada um fizer esse trabalho sincero, de atos sinceros, decorrentes do conhecimento da Boa Nova, se cada um fizer o seu, né? Ado, cada um no seu quadrado. Se cada um dentro do seu quadrado fizer o melhor, aqui vira regeneração assim, ó. Pá, muitos felizes, pá, de todos. Sim, porque o nosso planeta é formado por nós. E se cada um fizesse a sua parte, às vezes a gente fica como os apóstolos. Mas e ciclano, e fulano, e aquele país, e o outro país, e aquele presidente, e não sei quem, e não... E a gente? É como se Jesus gentilmente puxasse a nossa orelha. E fala, já edificaste dentro de ti o reino de Deus. E aí Filipe fala, não. Então vamos trabalhar?
Vamos edificar o reino de Deus em nós. Trabalho individual, cada um faz o seu. Lógico que a gente pode se ajudar, mas é um caminho individual. Por que a gente não começa hoje? Aproveitar. E só para vocês terem uma ideia, que nem é, eu acho, essa parte principal do capítulo, mas só para vocês entenderem. Então, nesse contexto. Então, Jesus vai para Nazaré, lá uma confusão do escambau. Ele sai, vai para a cidade do lado, faz o trabalho dele, volta para Cafarnaum e vida que segue. E aí, os discípulos, então, estão lá agitados. Por que Jesus não foi lá, não bateu boca, não sei o que lá. Jesus fala que não precisa, que não se perca tempo, que se fale o necessário, que se ligue e que se faça o trabalho do evangelho através da ação sincera no bem, que se inicia com a formação do reino de Deus dentro de cada um. Certo? Mas só para vocês entenderem, dentro desse contexto, é que vem aquela famosa frase de Pedro, né? Então Pedro fala, tá, então mestre, esse pessoal aí que não, né, que não aceitam a nossa doutrina, não entendem, né, que nos ofendem, como é que a gente faz para perdoar? Como é que a gente tem que perdoá-los? E aí vem aquela frase famosa. Quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? 7, 70 vezes 7, né? Assim, quantas vezes? Jesus fala o quê? Sempre. Sempre. 70 vezes 7, cada ofensa. Sempre. Por quê? Porque Jesus está muito à nossa frente. Ele sabe que o que a gente hoje chama de ofensa não é nada. Não é nada. A gente tem um caminho lindo pela frente. A gente tem uma história linda. A gente daqui para frente só melhora. Gente, olha só. Nós aprendemos no Espiritismo que nós estamos hoje, agora, 2023, na melhor fase da nossa encarnação. Ou seja, daqui para frente a gente só melhora. Só melhora. Se lá atrás a gente matou, errou, fizemos um monte de besteira, não que a gente não vai fazer besteira, né? Mas a gente vai fazer menos besteira. Menos. Porque quanto mais a gente vigiar, mais a gente colocar em prática, edificando o reino de Deus em nós e fazendo com que isso, junto com o amor que se multiplica, né, que nós recebemos do Pai amado e se multiplica através de nós, de atos de amor, edificando o reino de Deus e fazendo melhores escolhas. Com certeza, erraremos menos. Erraremos menos. Então eu convido vocês a iniciarem hoje. Vamos começar todo mundo do zero, vamos começar junto, todo mundo do zero. Vamos iniciar hoje a edificação do reino de Deus em nós. E como é que a gente vai fazer isso? Ah, mas eu não sei como é que é isso. Vamos aprender junto. Se a gente conseguir, a partir de agora, trazer para a nossa consciência, sermos vigilantes no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos, nós, com certeza, com a base do ensinamento do Mestre Jesus, que nós já temos, né? De velho, que ninguém acredito, né? Que ninguém esteja aqui conhecendo Jesus pela primeira vez através desse vídeo. Então, nós já temos esse conhecimento. Então, que a gente possa introduzir para a prática, através da atenção. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, de verdade. E que assim a gente vai sempre fazer melhores escolhas. E melhores escolhas
melhores resultados, porque nós sabemos que existe a lei divina, ação e reação. Então a gente planta, a gente colhe, não é isso? A gente está cansado de saber. Se a gente só plantar coisa boa, se a gente plantar com atenção, vai dar bom, hein? Vai dar bom. Vamos junto? Então eu convido vocês a iniciarem esse trabalho hoje. Vamos aproveitar hoje, né? Acho que é dia 12/6, dia dos namorados aí. Vamos aproveitar hoje. Iniciar hoje a edificação do reino de Deus na nossa vida, nos nossos corações, no nosso espírito imortal. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!